Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um domingo aqui na Remanescente Cristã Filadélfia, onde juntos vamos celebrar a ressurreição do Senhor Jesus Cristo e a congregação das famílias cristãs. Com muita gratidão, com muita satisfação, com alegria em nossos corações, queremos celebrar, engrandecer ao Senhor Jesus. Queremos também congregar com os irmãos, confraternizar. Isso é muito importante para uma vida saudável da congregação. Louvado seja o Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 3, verso 7 em diante. Escreve ao anjo da igreja em Filadélfia: assim diz aquele que é santo, verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém pode fechar, e o que fecha ninguém pode abrir. Conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei-os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar, prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porque desse atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É muito importante, às vezes, recebermos visitas em nossa casa. E isso é algo que nos traz certas perplexidades ou indagações, porque nem sempre conhecemos a todos por inteiro ou parcialmente, num grande percentual, as pessoas que adentram as nossas casas. E é um tanto que complicado, porque as verdadeiras ambições, as obsessões, o caráter de uma pessoa, como eu disse, a gente não conhece por inteiro. E uma coisa é certa, às vezes nós entramos, não que entramos com más intenções, mas de muita boa fé, entramos dentro de algumas casas e podemos ver que algumas pessoas têm muito bom senso, muito requinte, gostam de coisas sofisticadas. E quando somos levados e conduzidos aos cômodos da casa, nós vamos vendo esse requinte, esse caráter sofisticado das pessoas, o bom gosto que as pessoas têm ao escolher seus móveis, a mobília, ao estar buscando ali o acabamento, o revestimento de certos cômodos da casa. Já entrei em casas muito lindíssimas. Tinha um grande amigo meu na época do colegial, que ele me convidou para conhecer sua casa. Eu não fazia ideia, ele era tão simples na forma de falar, mas quando eu entrei dentro da casa do meu amigo, não vou citar o nome, fiquei impressionado. Um outro aluno também me chamou para pregar na sua igreja, e eu pensei também que ele era muito simples, a casa dele fosse simples, mas de repente a gente foi conduzido. Primeiro eu pude detectar pelo automóvel que ele possuía, né? Um automóvel, um sedã de luxo. E aí ele me levou até a casa dele, e ali entrando na casa dele, só na entrada eu já fiquei extremamente impressionado de ver uma casa lindíssima. A casa tem tantos cômodos que eu fui conhecendo os cômodos, falei, já estou perdido aqui dentro dessa casa, ou melhor, desta mansão, né? Então nós vemos que algumas pessoas fazem questão de estar mobiliando bem a sua casa, concluindo e acabando bem a sua casa com matérias-primas, com pedras, com revestimentos de alta qualidade. Imagine que o visitante pode se agradar e achar aquilo tudo muito bonito, ou pode sentir inveja. Agora imagine a pessoa mais importante entrando dentro da sua casa. Tem pessoas que são extremamente cuidadosas em deixar cada cômodo bem arrumado, tudo bem limpinho. Se sabe que é uma visita especial, vai estar ali até preparando, como Marta, bem cuidadosa, tudo para o mestre, pois o mestre
veio dormir, veio descansar, repousar na minha casa. Então as pessoas procuram estar deixando da melhor forma possível. Como eu disse, imagine o Senhor Jesus Cristo entrando dentro da sua casa. Imagine o Senhor Jesus Cristo observando esses textos aqui de Apocalipse, a carta às igrejas. Em cada uma das igrejas, ele vai olhando especificamente, particularmente para o pessoal de cada um e fazendo uma análise. Aquilo que é de valorável, aquilo que é de virtuoso e aquilo que é de defeituoso no caráter daquela igreja. Em especial, a igreja que serve de título para a remanescente cristã Filadélfia é o texto que nós lemos. Carta à igreja de Filadélfia. E o que o Senhor Jesus Cristo pôde encontrar na igreja de Filadélfia? Ele encontrou na igreja de Filadélfia a resiliência, ou seja, manter as características, os frutos, a perseverança, os valores que foram nutridos pela palavra de Deus que eles ouviram, que eles viram, testificando pela prática dos apóstolos, a perseverança, a fidelidade, mesmo sob intensa perseguição de Domiciano, um dos anticristos primitivos. Eles mantiveram firme a sua confissão de fé, mantiveram firme a prática de boas obras. Quando olhamos nos dias de hoje, basta uma perseguição, às vezes um pé bem batido, como se estivesse assustando um cachorro. Alguns cristãos já se desanimam da fé, se afastam da igreja. Às vezes até mesmo um olhar cruzado já é o suficiente para que a pessoa se afaste da casa do Senhor. Uma discordância de ideias e tantas coisas às vezes tão pífias fazem com que pessoas se afastem da casa do Senhor. O mais importante é observar que o Senhor Jesus Cristo está atento a essa igreja e ela nos serve de referencial. Por quê? Igreja perfeita não existe. O que existe é uma congregação de santos onde todos, do menor ao maior, do simples membro, passando pelos diáconos, presbíteros até o pastor, todos estão em aperfeiçoamento. Deus tem um propósito específico na vida de cada um deles. Deus tem um estabelecimento de fases e etapas na vida de cada um deles. Porque desde o membro até o pastor, o Senhor vai criar conjectura na vida dos seus filhos. Deus tirou o seu povo do deserto e, além deles virem os grandes sinais, o grande livramento ali no Mar de Junco, eles não foram pelo caminho mais rápido. Havia uma necessidade para poder entrar na Terra Prometida, o caráter de cada um deles ser depurados. E uma coisa é bem certa, já afirmei várias vezes que não ficou uma unha lá na terra do Egito. Eles saíram como um verdadeiro exército conquistador, mas muitos daqueles que foram resgatados foram reprovados no deserto, não puderam entrar na terra prometida por conta da incredulidade. Hoje é um dia especial que nós temos que nos preparar e aceitar aquilo que o Senhor estabelece como uma nova fase para a igreja. Se vamos ser perseguidos, se vamos ser eliminados, se vamos ser cancelados nas redes sociais, não importa. A igreja tem que manter firme a sua convicção. Uma coisa que é bem certa, eu ouvi isso nas minhas pesquisas como historiador, que a igreja de Cristo haveria de voltar nos últimos tempos para a clandestinidade. A igreja de Cristo voltaria para a clandestinidade. E aí é uma verdadeira prova de fogo, porque a igreja conquistou bens, a igreja conquistou posses, algumas denominações conquistaram muitas posses. E de repente, diante de um sistema que pode confiscar suas propriedades e impedir o crescimento de suas igrejas e empresas, o negócio vai ficar muito complicado. Mas aquele que verdadeiramente zela, como a igreja de Filadélfia, zela os valores de Cristo, está cuidando da sua casa pessoal, está assiduamente cuidando, este é verdadeiramente igreja de Cristo. A este está garantido como igreja a entrada no reino dos céus. Por isso é importante, em tempo e em fora de tempo, seja no outono, primavera, verão ou inverno, em qualquer condição climática, com vendaval, com chuva,
A igreja deve permanecer firme na prática de boas obras, glorificando o Senhor Jesus Cristo em cada boa obra, continuando a confessar que Jesus Cristo é o Senhor, mesmo que se intensifique a perseguição, as restrições, o banimento, aconteça o que acontecer. O Senhor Jesus Cristo jamais abandonou o seu povo. Em certas fases da vida, o Senhor leva o seu povo a atravessar o deserto. Em certas fases da vida, o Senhor escolhe alguns dos seus eleitos, dos seus prediletos e leva ao exílio. Em algumas fases difíceis, nosso Deus leva alguns dos seus mais prediletos ainda a estar testificando dentro da cova dos leões, dentro da fornalha ardente. Nós possamos ver nesses referenciais um exemplo para nós. Vejamos diante da perspectiva, aqui no Apocalipse fala-se do sinal da besta. Quem se curvar, quem se prostrar para adorar a besta já perdeu. Quem receber o sinal já perdeu a sua salvação. Olhemos para Ananias, Azarias e Misael, que diante de um decreto do imperador, onde tinha que se adorar a imagem da besta, a imagem levantada da besta, aqueles 3 homens permaneceram em pé, declarando com confissão de fé: nós só adoramos o Deus Altíssimo, o único e verdadeiro Deus. Essa mensagem a remanescente cristã Filadélfia reafirma de tempos em tempos que a nossa mente às vezes se esquece. A nossa mente sofre de algumas deficiências, mas temos que continuar exortando. Temos que manter firme a nossa convicção, a nossa fé. E aí eu retorno à pergunta inicial. Se o Senhor Jesus Cristo fosse entrar na tua casa pessoal hoje, ele ia encontrar muito requinte, muita sofisticação, ia encontrar a casa limpa, ia encontrar os cômodos da casa limpos, as camas bem arrumadas. Será que o mestre encontraria a cama já arrumadinha para ele poder repousar? O mestre chegando cansado das suas expedições missionárias. Marta estava bem preparada. O mestre vai encontrar uma cama bem aconchegante para ele poder descansar. E o Espírito Santo se alegraria em repousar na tua casa. É óbvio que isso é uma figura de linguagem. Nosso Deus não se cansa e nem se fadiga. O profeta Isaías nos fez essa afirmação. Mas e aí? O Espírito Santo encontraria na sua casa um ambiente agradável, um ambiente onde ele se alegraria em ver que está sendo zelada as virtudes e as qualidades do Espírito Santo, os frutos do Espírito. Se alegraria com a tua vida, as tuas atividades, ali, como exercendo boa mordomia com os dons espirituais que foram concedidos à tua vida, com relação ao tempo e aos recursos que você possui. Você tem glorificado ao Senhor Jesus Cristo com o tempo e os recursos que você possui? É hora de refletirmos. O Senhor quer encontrar em nós a morada que deseja receber o Espírito Santo, uma morada que deseja as moradas celestiais que foram preparadas desde a fundação do mundo. Desejemos esse reino. Pela fé em Jesus Cristo, Senhor, desejemos estar para sempre com Ele. Deus Altíssimo, Deus de amor, Deus de poder, nós te amamos, te adoramos, te engrandecemos. Nesta manhã, Senhor Jesus Cristo, te suplicamos que a Tua palavra toque no nosso íntimo, no nosso profundo e trabalhe o nosso ser. Que haja, Pai Santo, pela ação do Espírito Santo, o desejo de ser santo, o desejo de sermos testemunhas, o desejo de sermos santificados, apartados das coisas do mundo, das maldades do mundo. Tira de nós toda a corrupção, tira de nós toda a inveja, tira de nós, Pai Santo, aquilo que é do diabo, as vaidades do diabo, o orgulho e a presunção de Satanás. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que estejamos abertos, sensíveis, desejosos de termos, Pai Santo, a Tua palavra, como foi afirmado pelo Senhor Jesus Cristo. Vós já estáis santificados pelo poder desta palavra. Santifica o nosso interior com o poder desta palavra. Senhor Jesus Cristo, nesta manhã afasta todo o mal. Afasta, Pai Santo, o espírito das trevas, todo espírito de dominação, que seja repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. E todo espírito, Pai Santo, que peleja contra a igreja, seja afastado pelo fogo
do Espírito Santo. Toda enfermidade seja afastada e dissolvida pelo fogo do Espírito Santo, em nome do médico dos médicos, o Senhor Jesus Cristo. Te clamamos, Senhor Jesus, abençoe as nossas vidas, abençoe, Pai Santo, as nossas casas, nossos familiares, resgata nos cantos mais distantes da terra, resgata, salva, Pai Santo, o teu povo, os teus eleitos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, afasta todo o mal, nos proteja, pois cremos na Tua palavra. Estamos como Filho de Deus, à sombra do Deus Altíssimo. Quem poderá intentar contra nós, se nós estamos alinhados com o maior de todos, o Senhor Jesus Cristo, que nunca perdeu uma batalha. E assim, nesta manhã, nós glorificamos o Deus Altíssimo, glorificamos o Senhor Jesus Cristo, glorificamos o Santo Espírito. Que Deus abençoe grandemente a tua vida nesta manhã de domingo. Louve, adore, exalte e engrandeça ao Senhor Jesus. Ele ressuscitou dentre os mortos. Passo a palavra à minha esposa para dar